paralelo dessa pandemia mundial com a física? A física explica alguma coisa no meio disso tudo ou não? Na realidade, a gente pode utilizar alguns conceitos de matemática em alguma coisa que... Matemática e física são coisas que se comunicam bastante, para a gente tentar interpretar as curvas, né? Aquelas curvas que a gente está vendo ali de contaminação, de achatar a curva, achatamento, falar de estatística. Isso aí não é física diretamente, né? Mas tem bastante a ver com matemática. Então, sim, a gente consegue utilizar ferramentas que a gente utiliza na física para interpretar as curvas de contaminação, de cura, de morte. Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos e Unesc, formação e inovação para transformar o mundo. Olha, o cara é professor de física e como você, como eu, como todo mundo, está em casa. Está em casa preparando aula e se adaptando a esse novo mundo virtual. Eu tenho o prazer de receber aqui do meu ladinho Leandro Neckel. Tudo bem, professor? Boa noite, mano. Boa noite, né? A gente está gravando à tarde, mas é à noite, a gente tem que mandar. Boa noite a todos os espectadores. Bom, vem cá. Você já esteve comigo no programa Humanos Talk Show lá no começo, né? Lá atrás, quando nós começamos o Humanos Talk Show. O que mudou do Leandro de lá para cá, Leandro? Não muita coisa, na realidade, né? A gente segue trabalhando bastante, continuando dando aula de física. A diferença é que, naquela época, eu não era papai e agora eu vou ser papai. Essa é a grande diferença. Né? Isso mudou na sua cabeça, cara? Você vai ser papai num momento extremamente difícil, né? Tua filha, né? Tá para nascer agora. Isso mudou o jeito de pensar? Não, na verdade, então, não tá para nascer agora, tá para nascer lá no início de outubro, então tem um tempo ainda para frente. Mas sim, mas sim, com certeza muda toda a maneira com a qual a gente vê o mundo, como a gente se lidar com os problemas. Eu já no primeiro mês, na primeira notícia, já comecei a pensar o que eu vou fazer com a casa para esperar ela chegar. O que eu vou fazer da minha vida, minhas organizações, como é que eu vou me reorganizar para poder dar o máximo de atenção para a pequena, né? Então, com certeza muda. Mas é um negócio muito, muito empolgante, assim, muito legal. É bacana, professor. E o que mudou, por exemplo, agora, nessa história toda do coronavírus? Você não pode mais dar aula presencial em sala de aula. E você ministra física. Digamos que não é algo muito fácil, né? Para as pessoas entenderem. Mano, não assusta o pessoal, cara. Você tem um trabalho tentando desmistificar a física há muito tempo, né, Leandro? Já leciono física desde 2006. E de lá para cá, você conseguiu fazer com que as pessoas entendessem um pouquinho mais desse mundo tão complexo? Olha, é difícil dizer, né, se eu realmente fiz as pessoas compreenderem. Eu sempre tive feedbacks muito legais, né, sempre tive turmas de alunos que me deram boas respostas, que estão alcançando ainda, né, bons, como é que eu posso dizer, bons resultados na vida acadêmica, na vida profissional. Isso me deixa muito contente e me faz acreditar que o trabalho que eu fiz foi bem feito e sim, se realmente a dificuldade era compreender um pouco da física, eu ajudei, né? Da maneira que eu trabalho com a física, né? Dá para a gente fazer algum paralelo dessa pandemia mundial com a física? A física explica alguma coisa no meio disso tudo ou não? Na realidade, a gente pode utilizar alguns conceitos de matemática em alguma coisa que... Matemática e física são coisas que se comunicam bastante, para a gente tentar interpretar as curvas, né? Aquelas curvas que a gente está vendo ali de contaminação, de achatar a curva, achatamento, falar de estatística. Isso aí não é física diretamente, né? Mas tem bastante a ver com matemática. Então, sim, a gente consegue utilizar ferramentas que a gente utiliza na física para interpretar as curvas de contaminação, de cura, de morte, tentar fazer correlações entre essas estatísticas. Ô, professor, quando começou as notícias do coronavírus, você estava preparado já para ficar em casa ou não?
Eu já trabalho com recursos digitais há muito tempo, inclusive até num outro programa que tu és apresentador, eu também já fiz, já falei um pouquinho sobre esse meu projeto de videoaulas, etc, etc. Então, eu já tenho bastante conhecimento de como fazer videoaulas e como deixar material disponível, então também tenho bastante equipamento meu próprio já para isso. Então, quando começou a notícia de que possivelmente a gente ia ter uma parada das aulas presenciais, eu automaticamente só reorganizei meu equipamento, já deixando praticamente tudo preparado para poder gravar essas aulas e deixar disponível para os nossos alunos. Então, sim, eu já estava mais ou menos preparado para Nós estávamos conversando semana passada, você falou que ia aproveitar esse momento para digitalizar oficialmente, né? Colocar online todas as suas aulas. Isso já era um projeto antigo? Isso. Na realidade, eu sempre tive vontade de deixar grande parte das aulas, das explicações, ou até mesmo 100% delas, das disciplinas que eu leciono, deixar isso tudo disponível em vídeo, certo? Para quê? Porque eu acredito que explicar em sala de aula, ficar muito tempo explicando em sala de aula, não vou dizer que é perda de tempo, eu vou dizer que a gente poderia aproveitar melhor esse tempo. Então, se o aluno tivesse um tempo para assistir esse material, mesmo que durante a aula, certo? Ou até antes dela, se ele já tivesse disponível esse material, a gente poderia aproveitar o tempo em sala de aula para fazer atividades, para botar os alunos para trabalhar, para botar os alunos para desenvolver projetos, no lugar de simplesmente ficar sentado na carteira escutando a explicação do professor. Porque no final das contas, assim, o que a gente explica? A gente pega a matéria que tem nos livros, né? O que é o padrão da disciplina, e a gente interpreta aquelas informações para os alunos em sala de aula. A gente faz o que a gente chama de transposição didática, certo? E se isso já tivesse feito, pelo menos em parte, por um vídeo que anteciparia o início da aula presencial, durante a aula poderia ser feito outras atividades. Então, sim, eu já estou unindo o útil ao agradável, né? Estou gravando essas aulas que possivelmente eu vou utilizar em outros semestres para otimizar a minha sala de aula. Bom, você já foi acadêmico, eu já fui acadêmico, né? Fazendo o que você está fazendo, você não espera demais do aluno? Que ele assista às suas aulas com antecedência? Você bota esse crédito todo na galera da faculdade? Olha, eu acredito, eu como acadêmico, eu pensando nos meus tempos de faculdade, durante o tempo que eu dedicava para estudar, eu acredito que se eu tivesse videoaulas, se eu tivesse recursos disponíveis como a gente tem hoje, eu acredito que meu serviço seria muito mais simples. Tá? E eu percebo isso até mesmo porque, assim, essa história de YouTube, essa história de videoaulas, para mim, começou a aparecer ali no início do meu mestrado, fim do meu mestrado, certo? Então, eu tive a sorte de conseguir pegar algumas aulas, por exemplo, de estatística, que para mim foi muito difícil no início, elas disponíveis online. Então, parte do estudo que eu fiz para a disciplina do meu mestrado, eu fiz utilizando recursos digitais. E ajudou bastante. Então, acreditando que como isso me ajudou, eu acredito que isso possa vir ajudar os meus alunos também. Agora, presencialmente, a aula ela é muito mais produtiva, ou não? Você precisa do presencial ou não? É difícil dizer. É difícil dizer, mas eu acredito que para disciplinas, agora eu vou concordar contigo, para disciplina que tem bastante teoria, disciplina que tem bastante cálculo pesada, como são as física, mecânica geral, etc. Eu acredito que o tato a tato na sala de aula, o professor estando ali do lado da tua carteira, de repente te mostrando um passo ou outro que ele dá, acredito que isso agiliza e melhora com certeza a qualidade da sala de aula. Mas claro, o que manda no final das contas sempre é o comprometimento do aluno, mano. Então não tem jeito. Se o aluno não se comprometer, não adianta eu fazer um malabarismo que eu quiser. Não vai para frente. Agora, se o aluno se compromete, mesmo em sala de aula ou fora da sala de aula, existem recursos nos dois para que o aluno consiga desenvolver. Quer dizer, não adianta você criar 1 milhão de recursos digitais, interativos, se o aluno não quiser estudar, né, Leandro? Exatamente. Eu vejo isso com um fórum de dúvidas que eu já tenho há bastante tempo, mano. Eu tenho o fórum de dúvidas do Física de Graça, que é um projeto meu já antigo, e nesse fórum de dúvidas você pode se registrar lá e postar sua dúvida sobre qualquer uma das disciplinas que eu leciono, até mesmo fora da disciplina que eu leciono, não tem problema nenhum. Eu utilizo mesa digitalizadora, eu vou lá, respondo e posto no fórum essa dúvida resolvida. Você faz aqueles cálculos todos na mesinha? Isso, faço todos aqueles cálculos na mesinha, né? Mas assim, eu sempre falo para todos os meus alunos em sala de aula, gente,
Se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida nos exercícios, fiquem à vontade para postar sua dúvida lá no fórum do Física de Graça. E assim, ó, tá aberto. Utilizem mesmo. Já tem bastante coisa resolvida lá. Utilizem, inclusive, como material de estudo. O que acontece? Normalmente, a adesão a esse pedido que eu faço é baixa. Aí, o que isso reflete para mim? Assim, onde é que está o comprometimento do aluno? Eu estou me comprometendo a disponibilizar material online, né? Só que acontece muitas vezes que os alunos aderem pouco a essa prática. Ou seja, o comprometimento que eu espero que eles tenham, às vezes, não é tão grande quanto o que eu espero. Mas isso é normal. Faz parte do processo de ensinar, né? Faz parte do processo. Você, como professor, tem que cobrar muito? É inevitável que isso aconteça? Sim. Ou não deveria ser assim? Não deveria, né? Na realidade... A suspirada responde, né? Vai. Na realidade, assim, ó, quando a gente leciona para ensino médio, eu já tive o prazer de dar aula no ensino médio, eu gosto bastante também, tá? Tá de primeiro, segundo, terceiro ano, não faz diferença. Quando a gente está no ensino médio, a gente espera um comprometimento muito menor do aluno, e sim, lá a gente tem que ficar enchendo o saco, porque no final das contas eles estão lá porque eles não querem, aliás, eles não querem estar lá, eles querem sair de lá de uma vez, eles querem terminar aquilo logo, para eles aquilo lá às vezes nem faz muito sentido, e no final das contas, o pessoal do segundo, terceirão, às vezes não faz sentido mesmo. O cara quer fazer um curso de, sei lá, de medicina, quer fazer fisioterapia, e o cara está lá assistindo aula de movimento retilíneo uniformemente variado, ou aplicação das leis de Newton, ou transformação adiabática, e o cara olha quatro. Desculpa, falei a palavra. Mas enfim. O caralho passou, vai, não tem problema. É isso aí. Então, para o ensino médio é complicado. Agora, para a faculdade, para o ensino superior, normalmente esse é um discurso que a gente não precisa ter, normalmente. O cara está ali fazendo um curso porque ele quer ser engenheiro, ele quer ser professor, ele quer ser físico, etc, etc. Então, facilita um pouco. Só que, no entanto, na parte da engenharia, eu falando da disciplina de física, normalmente a gente tem um pouco de resistência, né? Porque, às vezes a pergunta do aluno hoje em dia é a pergunta do aluno que nasceu ali no final dos anos 90, no início dos anos 2000, que a gente já está em 2020, a galera de 18 anos a galera de 2000 já está na faculdade. E a pergunta é aquela pergunta imediatista da geração que nós temos agora. Para que eu vou utilizar isso na minha vida? Certo? E essa é uma pergunta que, às vezes, ela é até difícil de responder, ainda mais quando a gente está falando de física. É difícil, muitas vezes, a gente fazer a gurizada entender que o que nós temos, o que nós trabalhamos em curso de graduação, não necessariamente vai ser utilizado no teu mercado de trabalho, no teu chão de fábrica, por exemplo. Mas, subjetivamente, a gente tem uma formação de raciocínio lógico, por exemplo, a gente tem uma formação de matemática básica que é necessário para o profissional lá na frente. Se espera, por exemplo, de um engenheiro que ele seja um pensador de soluções. O que adianta ser um pensador de soluções se eles não têm um raciocínio lógico bom? Vamos falar um pouquinho mais disso na volta, pode ser? Pode, claro. Eu tenho o prazer de receber hoje, direto de home office, receber não, eu estou invadindo a casa dele, invadindo a sua, aqui com o Manos Talk Show, o professor Leandro Neckel. É rapidinho, eu já volto aqui na RTV. Bom, voltei aqui no Manos Talk Show, e você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas sempre inéditas, todas as noites aqui na RTV, e agora no home office da casa do Mano. Esse aqui é um pedacinho da minha casa. Você que está acostumado a me ver lá no cenário bacana da TV, com uma iluminação legal, ó, tá tudo mais ou menos. E eu tenho o prazer de conversar com Leandro Neckel hoje, ele que é professor de física. Ô, Leandro, o que é mais difícil no processo de ensinar física? Vamos lá. Eu gosto da suspirada. A suspirada é bacana. Tá, é o seguinte, porque ensinar física, de certa forma, ela não é complicado. Se você realmente entende de física e você gosta de física, falar sobre ela para o professor é prazeroso. Certo? Difícil de ensinar física é ver por onde que você começa ela. Por exemplo, como é que eu vou conseguir trabalhar um determinado assunto de física para alguém da faculdade, no ensino médio, se por acaso, a parte teórica, né? Estamos falando da parte teórica, não da parte experimental. Se por acaso esse aluno, esse estudante não tem a base matemática necessária para acompanhar. O que é muito importante. A física se expressa muito por meio da matemática, a parte teórica, né? Já vou falar da parte experimental.
Então, a física se expressa muito pela matemática. Então, é complicado, às vezes, a gente iniciar uma explicação falando, de repente, de alguma fórmula, de alguma lei, de alguma conjectura que exige o conhecimento matemático para ser entendida. Sabe? Por exemplo, a segunda lei de Newton. Vou dar um exemplo clássico aqui. A segunda lei de Newton diz que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Só que eu falando para ti assim, diretamente, eu não te falei que força resultante e aceleração são vetores. São grandezas vetoriais. E aí já começa o detalhe. Aí vai perguntar, por que é uma grandeza vetorial? O que é um vetor? Como é que eu opero um vetor matematicamente? Eu já me perdi na fórmula antes. Eu nem cheguei Não, tudo bem. Tudo bem. Esquece a fórmula, entenda que para compreender bem a segunda lei de Newton, você tem que saber vetores. Você tem que entender matematicamente de vetores. Certo? E se você não entende matematicamente de vetores, você tem o processo de compreensão atrapalhado. Muito prejudicado, né? Muito prejudicado. Agora, falando da outra parte, vamos falar um pouco da parte experimental da física. A parte experimental, ela é bem diferente. Eu não tenho tanta experiência na parte experimental, eu sou um pouco mais teórico, mas a parte experimental, ela pode ser muito brilhosa aos olhos, ela pode ser muito agradável aos olhos. Sabe? Por exemplo, explorar alguns fenômenos físicos que realmente surpreendem. Por exemplo, o gerador de Van der Graaf. Talvez tu nem saiba o que ele é, mas com certeza tu já viu aquele experimento que o cara coloca as mãos na bola de metal e os cabelos ficam arrepiados. Aquilo é chamado de um gerador de Van der Graaf. Certo? Aquilo é muito legal porque auxilia o pessoal a entender um pouquinho de eletrostática. Certo? Só que assim, auxilia a entender se tiver alguém para explicar. Então, o aparato sozinho vai te mostrar o que te faz os olhos brilharem. Mas se não tiver ninguém ali para te explicar por que aquilo ali está acontecendo e qual é a visão da física, qual é a visão da ciência sobre o que está acontecendo ali, não é um aprendizado de verdade. Tá entendendo? É simplesmente assim, um negócio legal que está acontecendo aqui com esse aparelho. Entendeu? Então, a compreensão exige que alguém esteja ali para te ajudar. E às vezes, se não tem a base correta para fazer essa explicação, ou se não tens a base correta para entender o que está acontecendo ali, não vai adiantar nada. Por exemplo, vou colocar a criança com a mão no gerador de Van der Graaf. Beleza. Ele vai levantou os cabelos. Ele vai achar muito legal. Levantou os cabelos. Beleza. Aí se a criança perguntar assim, por que isso acontece? Se a criança perguntar, vai ser difícil de explicar. Claro, porque aquilo ali para ela é simplesmente algo lúdico, é simplesmente uma brincadeira. Agora, se o cara lá do terceirão foi ver esse experimento no laboratório para ter uma boa base para fazer o vestibular, por exemplo, ele perguntar, por que isso funciona? E eu começar a falar sobre eletrostática e ele não tiver as bases da eletrostática, o que adianta? Entendeu? Então, assim, ensinar é difícil? Sim, pode se tornar muito difícil, porque a física sozinha, só a parte física, ela é uma construção. E ela depende de matemática, ela é baseada em experimentos, então sim, ela pode ser muito difícil de se ensinar, pode ser muito complicado de se entender se não existem as bases corretas. Afinal das contas, tudo é uma construção, né? Professor, geralmente a gente acaba vendo um físico como alguém muito cético, e não é cético pejorativo que eu estou falando, né? Uhum. É alguém baseado sempre em evidências, em provas, né? Em provações. Mas quando a gente pega alguns depoimentos, por exemplo, de Albert Einstein, algumas grandes frases, ele não fala de física ou de química ou de matemática, ele fala muito mais de humanidade, né? Que paralelo você consegue fazer nessa afirmação, neste momento que estamos vivendo hoje? Sim, mano. Eu acredito muito no que a ciência pode provar. Né? Tanto é que, a partir do momento que a gente viu a situação do coronavírus, acompanhando as evidências científicas e os artigos científicos, mesmo não sendo da área da ciência da saúde, a gente acredita que artigos publicados mostrando os resultados estão corretos, então a gente vai fazer conforme os cientistas estão dizendo. Mas, por outro lado, mesmo sendo cético, a gente sempre tem que pensar, e eu sou uma pessoa que me coloco nesse lugar, sempre pensar no bem do próximo. A gente sempre tem que pensar assim, em que situação que tudo estaria relativamente bem para todos. A gente tem que ver, a gente não pode ser assim, isso aqui está certo, aquilo lá está errado e dane-se quem acredita naquilo lá que está errado. Não, a gente tem que trabalhar para cada vez mais evidenciar que o certo é isso aqui e que dessa maneira vai ser possível fazer com que todos tenham um bem maior. Certo? Então, o meu ponto de vista cético, eu sou cético do ponto de vista assim,
a ciência está me dizendo que é correto fazer isso, então eu vou fazer porque é o que a ciência está dizendo. Ok, mas em momento nenhum eu vou dizer assim, quem não acredita está errado. Então, eu acredito que Einstein tinha muito tinha uma visão muito próxima disso, certo? Ele sempre foi uma pessoa que acreditou muito na ciência, sempre foi um estudioso muito profundo, foi um teórico incrível, tá? Mas, ao mesmo tempo, ele não deixou de pensar nas pessoas que estavam ao redor dele. Tanto é que ele fugiu da Alemanha nazista porque não acreditava no idealismo nazista, né? A partir desse princípio, você acha que tudo isso que está acontecendo vai nos dar mais humanidade depois que essa grande crise passar? Seremos mais humanos, né? Fazendo uma analogia ao programa? Eu acredito que isso vai nos aproximar. Esse afastamento que a gente está tendo agora e as notícias que já vieram, né? E que infelizmente a gente sabe que ainda vai evoluir um pouco antes de começar a baixar a poeira. Eu acredito que todo esse problema que a gente está enfrentando, ele vai unir a gente, ele vai fazer com que a gente olhe para o outro de uma maneira um pouco mais com menos desconfiança, com um pouco mais de confiança, acreditando que todo mundo pode trabalhar para fazer o bem de todo mundo. Você é um otimista, professor? Eu sou um realista. Qual é a diferença do pessimista, do otimista e do realista? Vai, me coloca aí. O otimista, no meu ponto de vista, é o cara que sempre acredita que as coisas vão melhorar e vão dar certo. O pessimista é o cara que vai dizer que não, vai dar problema. Nesse caso, seria o cara que vai dizer vai morrer gente que a torta direito. Não, eu sou um cara realista. Assim, eu vejo o que está acontecendo agora. Eu acredito na capacidade que nós temos de fazer a diferença na situação, mas eu também coloco muitos pés no chão dizendo assim, eu acredito que isso, dessa maneira, talvez não vá chegar no objetivo, talvez de uma outra maneira chegasse no objetivo. Então, eu penso de maneira com os pés no chão. Não sei se eu me fiz... Se é certo ou errado, Homer Simpson disse que existem, 3 maneiras de fazer as coisas, né? A certa, a errada e a minha, né? Que é igual a errada, mas mais rápido. É mais ou menos, mas isso não é uma resposta um pouco superficial quando a gente fala de humanidade? O físico ele é questionado constantemente sobre isso, sobre ter um coração de gelo. Vocês escutam isso sempre ou não? Eu já escutei mais, porque eu já tive outras épocas da minha vida na qual eu realmente era muito mais cético e realmente era uma posição muito mais firme em relação a essa questão de isso é certo, o outro está errado, etc. E hoje em dia eu vejo que assumir essa posição, ela, pelo contrário, ela só causa afastamento. Então, sim, já foi muito questionado assim, tu é muito cético, tu é muito duro, tu é extremamente organizado e sempre faz as coisas exatamente em cima da tua organização. Inclusive, minha esposa pega muito no meu pé que, segundo ela, eu tenho somente o plano A. Eu falo assim, claro, eu só tenho o plano A porque o plano A vai dar certo. Entendendo? Né? Bom, alemão e físico teimoso, né? Eu sou descendência alemã, então já viu. Mas hoje em dia eu estou aprendendo a ser cada vez mais maleável. Professor, acabou o nosso tempo. Só posso te agradecer. É sempre um prazer. Você está continua ministrando as aulas normalmente na Unesc, virtualmente, é isso? Está rolando o negócio. Exatamente. Está funcionando já. As aulas síncronas e assíncronas já estão funcionando. A gente tem feito muitas videoconferências, tipo essa que eu estou fazendo contigo. Não via Zoom, utilizando uma outra ferramenta, né? Mas já também estou gravando muitas aulas, muitos exercícios resolvidos, então está funcionando normalmente as aulas. Quando que a gente vai voltar na presencialidade ainda não é certo, mas as aulas já estão funcionando. Tem Instagram para o pessoal de acompanhar? Tem. Vocês podem acompanhar o meu Instagram pessoal, que é @leandro_neckel. Também tem como posso fazer a divulgação do programa? Por favor, faça. E também tem o nosso programa semanal, que também estamos fazendo nesse momento via videoconferência, que é o Ciência de Boteco. Antes era Física de Boteco, agora é Ciência de Boteco. Por que mudou o nome? Por que virou Ciência? Porque a gente quis aumentar o leque, abranger mais. Inclusive, o primeiro programa com um novo nome foi sobre história dos calendários. E, na sequência, nós tivemos um programa sobre o coronavírus, sobre
a parte biológica do coronavírus, com uma bióloga e biomédica. E essa semana que eu estou gravando o programa aqui contigo, tivemos um programa sobre ciências econômicas com o impacto do coronavírus na economia mundial. Então, quem quiser vocês estão me devendo o convite para falar sobre extraterrestres, hein? Vamos falar sobre extraterrestres. Pode ser, não? Tá feito o convite, então vamos marcar esse programa. Tá? Depois a gente acerta. Ciência de Boteco, é isso? @Ciência de Boteco e no YouTube também, youtube.com/Ciência de Boteco. Professor Leandro Neckel, muito obrigado pela presença. Que prazer sempre, um grande amigo, agora vai ser papai, né? Com certeza isso vai te dar mais humanidade, hein, professor? Vamos ver. Assim espero. Vamos ver. Professor, obrigado, hein? Obrigado a você que está comigo todas as noites agora aqui em home office, na live, aqui em casa. E não esqueça de uma coisa, gostando ou não de física, estando ou não em quarentena, somos todos humanos. Oferecimento: Giasse Supermercados, pequenos preços, grandes amigos. E Unesc, formação e inovação para transformar o mundo.